Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão do livro dos Salmos, Salmo 51, 50, 51 da versão hebraica, 50 da versão grego-latina, nosso 59º encontro. O título Reconheço que pequei. Ouçamos o nosso salmo. Do mundo do pecado para o reino da graça. O salmo fala quando o profeta Natã foi encontrar Davi após ele ter estado com Betsabeia. Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga a minha culpa. Lava-me da minha injustiça e purifica-me do meu pecado. Porque eu reconheço a minha culpa e o meu pecado está sempre na minha frente. Pequei contra ti, somente contra ti, praticando o que é mal aos teus olhos. Tu és justo, portanto, ao falar, e no julgamento serás o inocente. Eis que eu nasci na culpa, e minha mãe já me concebeu pecador. Tu amas o coração sincero, e no íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo, e eu ficarei puro. Lava-me, e eu ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, e que se alegre os ossos que esmagaste. Esconde os meus pecados à tua face. Esconde dos meus pecados a tua face, e apaga toda a minha culpa. Ó Deus, cria em mim um coração puro, e renova no meu peito um espírito firme. Não me rejeites para longe da tua face. Não reteis de mim teu Santo Espírito. Devolve-me o júbilo da tua salvação, e que um espírito generoso me sustente. Vou ensinar teus caminhos aos culpados, e os pecadores voltarão para ti. Livra-me do sangue, ó Deus, meu Salvador, e a minha língua cantará a tua justiça. Senhor, abre os meus lábios, e minha boca anunciará o teu louvor. Pois tu não queres sacrifício, e nenhum holocausto te agrada. Meu sacrifício é um espírito contrito. Um coração contrito e esmagado tu não o desprezas. Favorece a Sião por tua bondade. Reconstrói as muralhas de Jerusalém. Então aceitarás os sacrifícios rituais, ofertas totais e holocaustos. E no teu altar se imolarão novilhos. Este é o salmo que nós vamos refletir hoje. Este salmo penitencial vem datado do período do exílio da Babilônia. É uma oração de contrição, de um estado pecador que, perdoado, passa para um estado ao reino da graça.
Deus é misericórdia, e os fiéis vão a Ele para encontrar o perdão. O povo eleito tem a quem recorrer para obter a reconciliação. O Salmo procura contextualizar a situação, recordando o profeta Natã, que veio encontrar Davi depois de ter tido uma união ilícita com a mulher de Urias, a Betsabeia. Versículo 3. Tem piedade de mim, ó Deus, conforme a tua misericórdia. Por tua infinita compaixão, apaga a minha culpa. O salmista suplica que ele encontre o favor diante dos olhos e misericórdia, ó Deus Elohim. Que as transgressões cometidas sejam perdoadas, pois a vontade de Deus não é prejudicar o pecador, mas quer que o pecador abandone o mal. Apaga a culpa é uma metáfora. Como o copista, ao escrever, erra e deve apagar o que errou, assim Elohim Deus apague a culpa do salmista. Versículo 4. Lava-me completamente da minha falta, purifica-me do meu pecado. A súplica é que Deus, perdoando, seja como lavar uma realidade suja. Lava-me da minha iniquidade. Essa iniquidade é como a sujeira de um corpo em pecado. Limpando-o, purificando-o do seu pecado. O pecado é como aquele que suja a vida, que no Antigo Testamento faz referência a um ritual de purificação. Versículo 5. Porque reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre à minha frente. Ao tomar conhecimento das culpas, ter consciência de que errou, pecar é errar o alvo, ele pede perdão. Trata da dor causada pela transgressão e pecado na consciência do salmista. Ele sente em seu coração. Ele pede então perdão da sua transgressão. E assim, não se afasta de Deus. E assim também ele alivia o seu sofrimento. Versículo 6. Contra ti, somente contra ti é que eu pequei. Eu fiz o que é mal aos teus olhos. Assim tu és justo ao falar e sem reprovação no julgamento. O salmista acrescenta somente contra ti, para aumentar o peso de seu pecado e temor. Aqui parece o texto referir ao pecado de Davi, que encontramos no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 27. Davi fez mal aos olhos do Senhor. Então o salmista confessa seu pecado diante de Deus, para ser conhecido que Elohim Deus é justo em seu julgamento e de dar-lhe a sentença de punição. Versículo 7. Eis que eu nasci na iniquidade, e minha mãe me concebeu no pecado. O salmista tem consciência de que fez errado e pecou em sua vida. Ele exagera quando diz que seu nascimento já tinha sido acompanhado pela iniquidade e que foi concebido no pecado. Versículo 8. Sim, desejas a verdade no íntimo do ser, e em segredo tu me fazes conhecer a sabedoria.
Ao mesmo tempo que o sentimento do pecado oprime o salmista, vem expresso também uma certeza de que o pecado dele será perdoado. Deus deseja que a verdade esteja no íntimo do seu ser, que o faz tomar consciência, castigando no íntimo por causa do pecado, e o admoesta a caminhar na verdade e no bom caminho. Ele tem consciência e entende que a reprovação, censura de seu íntimo, seus rins, é uma mensagem verdadeira que Deus lhe enviou, pois este quer a conversão e arrependimento dos pecados. Hoje dizemos, pesou na consciência, ou a consciência como voz de Deus. Com isso, Deus quer, por meio da consciência, conduzir o salmista no caminho da sabedoria. Versículo 9. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. É uma prece, uma súplica, que eu possa ser aspergido com água e assim possa ser purificado do meu pecado, como aquele que faz o ritual da purificação, como aquele que se torna impuro com o corpo e quando purifica-se, fica limpo. Ou como o que tem contato com o leproso, bem purificado de sua impureza. O salmista usa linguagem baseada numa compreensão do pecado como impureza, e a comparação do perdão dos pecados também como impureza. Purifica-me com esopo. É uma figura para dizer, concede-me o perdão total e purifica, Deus, toda a iniquidade. O salmista exagera, ficarei mais branco que a neve. Faz lembrar Isaías, no capítulo 1, versículo 18. Mesmo que seus pecados sejam vermelhos como escarlate, os farei brancos como a neve. Versículo 10. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, e que se alegrem os ossos que trituraste. É novamente uma súplica. Permita-me ouvir com alegria e júbilo que tu és o Deus Elohim e que me perdoou. E que se alegrem os ossos que triturastes. Os ossos que Deus quebrou no pecador possam agora se alegrar. Os ossos deles se quebraram por causa da tristeza e consciência de ter pecado. Pede a Deus agora que cure os ossos esmagados e ele possa se alegrar novamente. Versículo 11. Oculto a tua face dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Que meus pecados, diz o salmista, não existam mais. Embora seus pecados continuem existindo, ele pede então que Elohim Deus apague totalmente seus pecados e não mais volte a olhar para o salmista como pecador. Versículo 12. Ó Deus, cria em mim um coração puro, confirme em meu interior um espírito novo. Que o salmista possa ser renovado por Deus. Ao suplicar que Elohim Deus esqueça os pecados do passado, ele suplica que, com a ajuda de Deus, não peque no futuro. Na poesia bíblica, pecado e justiça tem sua origem no coração. Que Deus coloque nele um espírito novo, para que não peque mais. Que Deus confirme a presença deste espírito renovado pelo perdão e sustentado pela própria ajuda de Deus. Versículo 13. Não me afaste para longe o teu rosto. Não retires de mim teu Santo Espírito. Que Deus Elohim não separe o salmista daqueles que ele protege, ajuda e defende. Que Deus não retire dele sua atenção e pensamentos. A providência divina. Teu Santo Espírito, aqui significa ao pensamento de Deus e vontade
diferente do espírito humano, que refere ao pensamento humano e sua vontade. Versículo 14. Devolva-me o júbilo da tua salvação, e o espírito generoso me mantenha firme. Restaura-me a alegria, o júbilo, diz o salmista, e ele se alegre com a salvação. Antes de pecar, o salmista se encontrava entre aqueles que temiam Deus e estava próximo dele e alegrava com a salvação divina. Agora, tendo pecado, ele foi repreendido e se colocou longe da salvação de Deus. Agora, ele pede perdão e, sendo reconciliado, possa então participar desse júbilo perdido. E o Espírito generoso me mantenha firme. Que o espírito do salmista possa se alegrar com os outros e se manter firme no caminho da salvação. Versículo 15. Ensinarei os teus caminhos aos culpados, e para ti se voltarão os pecadores. Se Deus perdoá-lo, ele irá tentar trazer outros ao arrependimento de suas maldades e fazer retorná-los ao caminho de Elohim Deus. Teus caminhos, a Torá, os mandamentos. O salmista vai ensinar os pecadores como voltar para Deus. Versículo 16. Livra-me do sangue, ó Deus meu Salvador, e minha língua celebrará a tua justiça. Ó Deus Elohim, meu Deus, El. Que Deus Elohim o liberte do sangue vingador e de outros que querem matá-lo por vingança de seus pecados. Ele suplica, ó Elohim Deus, que sois o meu Deus El, meu Salvador, libertador. O salmista refere especialmente da salvação daqueles que o perseguem, para se livrar daqueles que o perseguem por causa do seu pecado. E minha língua celebrará a tua justiça. Proclamarei tua justiça com uma canção. Versículo 17. Abre-me os lábios, Senhor, e a minha boca anunciará o teu louvor. Ó Senhor, Adonai. O salmista sugere que os seus olhos estão voltados para Deus Adonai. E espera em sua graça, como os olhos dos escravos voltados para o seu Senhor. Abre meus lábios. É uma súplica. Faça com que meus lábios se abram, a fim de que possa narrar, contar seus atos de salvação. Consola-me na minha dor e permita que minha boca se abra. Este verso destaca 3 órgãos da fala: língua, lábios e boca. E o salmista irá anunciar o louvor de Deus, que o livrou do sangue vingador. Versículo 18. Pois não queres nenhum sacrifício, e se oferta um holocausto não aceitas. Adonai Deus, não desejo sacrifício. Mostra-me teu favor, e que eu proclamarei com a boca. Confesse meus pecados e rezarei a ti com palavras, mas não ofereço sacrifícios para purgar meus pecados. Não desejas sacrifícios dos que pecaram, intencionalmente. A Torá só menciona a oferenda pelos pecados em conexão com transgressões não intencionais, mas não por violações intencionais. Não aceitas um holocausto. Não queres nada dos homens. Versículo 19. Sacrifícios para Deus são espíritos alquebrados, corações contritos e abatidos. Ó Deus, tu não o desprezas. Sacrifícios para Deus Elohim. Espírito contritos, alquebrados, equivale a sacrifícios oferecidos a Deus Elohim.
O salmista diz que seu espírito está pesaroso, com remorso pelos seus pecados, e oferece seu espírito contrito como sacrifício. O coração está em pedaços, ó Deus Elohim. Deus não despreza um coração despedaçado, mas o aceita como sacrifício que lhe é oferecido. Versículo 20. Faze o bem a Sião, por tua bondade. Reconstrói as muralhas de Jerusalém. O salmista suplica, por tua bondade, ó Deus Elohim, mostre teu favor e amor a Jerusalém, isto é, a Sião. Que venha todo bem a Sião. Reconstrói as muralhas de Jerusalém. É uma prece, fortificando Jerusalém de novo. Versículo 21. Então sentirás prazer nos sacrifícios de justiça, nos holocaustos e ofertas totais, e assim se ofertarão novilhos em teu altar. O retorno do povo de Judá do exílio terá o reinício do culto no templo. Elohim Deus aceitará com amor e afeição os sacrifícios oferecidos pelo povo justo, e não sacrifícios oferecidos por expiação, sacrifícios oferecidos pelo salmista, nos versos acima. Nos holocaustos, sacrifícios oferecidos no altar, os sacrifícios de justiça, são os reais sacrifícios e não serve para espíritos contritos. Assim se ofertarão novilhos em teu altar. Os sacerdotes ofertarão sacrifícios no altar do templo. Este salmo penitencial, muito rezado, né, é sempre para nós um motivo de revisão de vida, né, e de confiança em Deus. Nessa consciência do ser humano que tem a consciência do pecado. Sabendo que Deus, na sua misericórdia, está sempre pronto a exercer o perdão, né, daquelas pessoas que de uma forma intencional haviam pecado. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.